25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vítor Meireles. Informo que esta sessão ordinária está sendo gravada em áudio e vídeo de acordo com a resolução de número 001 de 2009. Peço que a vereadora Edenir Branger França faça a mensagem. Peço que todos fiquem de pé e rezamos juntos um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 27 de julho de 2026. Votação nominal. Vereador Danilo De Luca. Favorável. Vereador Denilson Zora. Favorável, presidente. Vereador Edenir Branger França. Favorável, presidente. Vereador José Vade Sobrinho. Favorável. Vereador Celito Francisco Jeremias. Favorável, presidente. Vereador Vilmar Claudino. Favorável, presidente. E vereador Jean Carlos Fausto. Favorável, presidente. Ata da sessão ordinária dia 27, aprovado por unanimidade. Leitura da indicação de número 51/2026, de autoria do vereador Denilson Zora. Indicação de número 51 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais requer que, após a devida tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação para a tomada de providências por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, visando o nivelamento e o revestimento com cascalho da via de acesso à residência do senhor Cláudio Neves, na Tifa do Paulista, localidade de Barra da Prata. A providência se faz necessário tendo em vista que a via de acesso à referida residência encontra-se em condições precárias de conservação, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. Ressalta-se que são necessários aproximadamente 50 metros de nivelamento e cascalhamento para garantir o acesso adequado, especialmente para o deslocamento de moradores e das crianças que utilizam o trajeto para ir à escola. Sala de sessões, em 3 de agosto de 2026, Denilson Zora, vereador. Coloco a indicação de número 51 em discussão. Em votação. Sem nenhuma discussão, nem voto ao contrário, aprovado por unanimidade. Leitura das moções de pesar de número 16, 2026, 17, 2026, 18 de 2026, de autoria dos vereadores Greice Luiz Tozzi, Vilmar Claudino, Edenir Branger França, Danilo De Luca, Denilson Zora, Jean Carlos Fausto, José Vade Sobrinho e Celito Francisco Jeremias. Moção de pesar de número 016 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente e nobres pares, os vereadores, abaixo subscritos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamentos nos artigos 123 e 124 do regimento interno desta Casa Legislativa, após consulta aos órgãos competentes e deliberação do plenário, vem apresentar e requerer o envio de moção de pesar à família de Teresita Mai, pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de julho de 2026, aos 87 anos. Sabemos que a vida guarda muitos mistérios, sendo que a morte o maior deles. Nunca podemos compreender plenamente a partida de um ente querido, e a dor que dela decorre é imensurável. Nessas horas, nenhuma palavra é capaz de confortar integralmente os corações enlutados, pois tudo parece perder o sentido diante de tamanha perda. Neste momento de dor e reflexão, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa difícil perda.
Que a memória de Teresita seja sempre forte, fonte de inspiração, e que seu legado de vida e amor permaneça vivo no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Rogamos a Deus que, em sua infinita sabedoria e misericórdia, conceda conforto e força neste momento de dor e saudade aos seus familiares, amigos e especialmente ao seu esposo e filhos. Desejamos que o consolo e a fé prevaleçam em todos os corações e que Teresita descanse em paz. Moção de pesar de número 17 de 2026. Moção de pesar à família do senhor Ludovico de Luca, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de julho de 2026, aos 94 anos. A partida de um ente querido é sempre um momento de profunda dor e tristeza, deixando um vazio impossível de ser preenchido. Permanecem, no entanto, as lembranças, os ensinamentos e o exemplo de vida deixado por aqueles que partem, os quais continuam vivos na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver ao seu lado. O senhor Ludovico de Luca, ao longo de sua vida, construiu uma trajetória marcada por valores, trabalho e dedicação à sua família e à comunidade. Seu legado permanecerá como referência de dignidade, simplicidade e respeito, sendo lembrado com carinho por todos os que o conheceram. Acreditamos que Deus, em sua infinita bondade, acolhe os seus filhos e lhes concede o descanso eterno, confortando também os corações daqueles que ficam. Por meio desta moção, manifestamos nosso mais profundo respeito e solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que conceda consolo, serenidade e força neste momento difícil, para que possam superar esta perda irreparável. Moção de pesar de número 18 de 2026. O envio desta moção de pesar à família do senhor Arley Kaleski, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25 de julho de 2026, aos 41 anos. Quando a morte nos separa de alguém querido, as palavras tornam-se insuficientes para expressar a dor da perda, pois o vazio que se instala é profundo e difícil de ser preenchido. A saudade permanece e o tempo muitas vezes é o único capaz de amenizar esse sentimento de tão intenso. Neste momento de dor, ficam as lembranças, o carinho e o exemplo de vida digna e honrada, que continuará sendo inspiração para todos. A ausência física jamais apagará a importância que teve na vida das pessoas ao seu redor. Que a fé em Deus seja fonte de consolo e esperança, fortalecendo os corações enlutados e trazendo serenidade para enfrentar esse momento tão difícil. Que encontrem conforto na certeza de que cumpriu sua missão e agora descansa na paz divina. Por meio desta moção, manifestamos nosso mais profundo respeito e solidariedade aos familiares e amigos, desejando que a paz, o amor e a força da fé prevaleçam sobre a dor da perda. Rogamos a Deus que conceda o descanso eterno ao senhor Arley, acolhendo-o em sua infinita misericórdia. Vitor Meirelles, em 3 de agosto de 2026, Grayson Luiz Tozzi, Denilson Zorra, Danilo De Luca, Edenir Branger França, Jean Carlos Fausto, José Vatra Sobrinho, Celito Francisco Jeremias e Vilmar Claudino. Vereadores. Coloco moções de pesar de número 16, 17 e 18 em discussão. Em votação. Se nenhuma discussão, voto ao contrário, aprovado por unanimidade. Peço que a primeira secretária faça a leitura da ordem do dia. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei número 37 de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem móvel a título gratuito por tempo determinado e da outras providências.
Leitura e indicação de relator ao projeto de lei de número 38 de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem móvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei de número 39 de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem móvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei de número 40 de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem móvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei de número 41 de 2026. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei de número 42 de 2026. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei do número 43 de 2026. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei número 44 de 2026. Todos que promovem a concessão de uso de bem móvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. Leitura e indicação de relator ao projeto de lei 45 de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem móvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. E leitura e indicação de relator ao projeto de lei de número 46 de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem móvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 37 de 2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bens móveis. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 37 de 24 de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de um pulverizador de tanque de polietileno com capacidade mínima de 500 litros, marca modelo PV600, fabricado em 2026, inscrito no Cadastro de Patrimônio Municipal de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal de número 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. A iniciativa se justifica pela necessidade de promover o fortalecimento da agricultura familiar, bem como proporcionar aos pequenos produtores instrumentos adequados para o beneficiamento da produção agrícola, com vistas ao aumento da produtividade e valorização do produto local e a geração de renda no meio rural. Importante destacar que a presente ação está em consonância com os princípios constitucionais da função social da propriedade pública, da economicidade e da eficiência na administração pública, além de estar alinhado com as políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável, de valorização da agricultura familiar e de incentivo à permanência do homem no campo. Desta forma, contamos com esta Casa Legislativa para aprovação do presente projeto de lei. Vitor Meirelles, 24 de julho de 2026. Marcelo Darolte, Prefeito Municipal. Indicação de relatores pelas Comissões de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça indicar relator. Vereador Celito Francisco Jeremias. Finanças. Agricultura. Vereador Jean Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei número 38 de 2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bens móveis.
Encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 38, de 24 de julho de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e da outras providências. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de uma plantadeira de engate hidráulico, 4 linhas, série 03926, marca e modelo, fabricado em 2026, inscrita no Cadastro de Patrimônio Municipal, de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. A plantadeira é um equipamento robusto, versátil e eficiente, sendo um implemento utilizado para realizar o plantio mecanizado, distribuindo sementes de forma uniforme na profundidade e no espaçamento adequado. É um dos equipamentos mais importantes para garantir uma boa produtividade. Importante destacar que a presente ação está em consonância com os princípios constitucionais da função social, da propriedade pública, da economicidade e da eficiência na administração pública. Desta forma, contamos com esta Casa Legislativa para a aprovação do presente projeto de lei. Vitor Meirelles, 24 de julho de 2026, Marcelo Darolt, prefeito municipal. Indicação de relator pelas Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça, indicar relator. Danilo De Luca. Presidente da Comissão de Finanças. Eu mesmo vou relatar. Presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 39 de 2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bens imóveis. Encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 39 de 2024, 39 de 24 de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de um distribuidor de calcário e adubo seco, de 7,5 toneladas, marca e modelo Forte Sul, fabricado em 2025, inscrito no Cadastro de Patrimônio Municipal sob propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como o artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. O distribuidor é um equipamento robusto, versátil e eficiente, sendo um implemento destinado à distribuição uniforme de corretivos e fertilizantes sólidos, contribuindo para a melhoria da fertilidade do solo e aumento da produtividade das culturas. Desta forma, contamos com esta Casa Legislativa para aprovação do presente projeto de lei. Vitor Meirelles, 24 de julho de 2026, Marcelo Darolt, prefeito municipal. Indicação de relator pelas Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça, indicar relator. Vereador Celito Jeremias. Presidente da Comissão de Finanças, indicar relator. Vou indicar o vereador Gilmar. E presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Carlos Fausto. Uhum, 40. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 40 de 2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel. Encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 40, de 24 de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de um distribuidor de calcário e adubo seco de 7,5 toneladas, série 3370, marca e modelo Forte Sul, fabricado em 2025, inscrito no Cadastro de Patrimônio Municipal de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal de número 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como o artigo 119 da Lei Orgânica Municipal.
O distribuidor é um equipamento robusto, versátil e eficiente, sendo um implemento destinado à distribuição uniforme de corretivos e fertilizantes sólidos, contribuindo para a melhoria da fertilidade do solo e aumento da produtividade das culturas. A cessão de uso será realizada de forma gratuita, a título precário e por prazo determinado, mediante a celebração de termo próprio, que estabelecerá os deveres do cessionário quanto à guarda, uso adequado, conservação e devolução do bem, conforme o interesse público exigir. Desta forma, contamos com esta Casa Legislativa para aprovação do presente projeto de lei. Vitor Meirelles, 24 de julho de 2026, Marcelo Daroldi, Prefeito Municipal. Indicação de relatores da Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça indicar relator. Vereador Danilo De Luca. Presidente da Comissão de Finanças indicar relator. Vou indicar o vereador José Vatres. E presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Carlos Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 41 de 2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel. Encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 41, de 24 de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de um distribuidor de adubo e calcário com capacidade de carga de 5,50 toneladas, inscrito no Cadastro de Patrimônio Municipal de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal de número 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como no artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. Após o início da atual gestão, a Controladoria Interna instaurou a Auditoria de Verificação número 006/2025, destinada a apurar a legalidade da aquisição, registro patrimonial e cessão de uso de máquinas e implementos agrícolas pertencentes ao município. A auditoria identificou diversas inconsistências, entre elas a existência de equipamentos entregues a associações sem observâncias do procedimento legal exigido para a concessão de bens públicos, especialmente quanto à inexistência de autorização legislativa em alguns casos, ausência de procedimentos licitatórios, inexistência de contratos de concessão formalizados, bens entregues sem o prévio registro patrimonial e deficiência na fiscalização da utilização dos equipamentos. Em razão da gravidade das constatações, foi a própria administração municipal quem encaminhou o relatório final de auditoria ao Ministério Público de Santa Catarina por meio de ofício, solicitando a adoção de providências que entendesse cabíveis. Neste contexto, o presente projeto de lei constitui a primeira etapa do procedimento de regularização, pois somente após autorização legislativa será possível realizar o competente procedimento licitatório e formalizar a concessão de uso nos moldes exigidos pela legislação vigente. Assim, a aprovação desta proposição permitirá que o município dê fiel cumprimento às determinações expedidas pelo Ministério Público, regularizando situação herdada da administração anterior e assegurando que a utilização dos equipamentos agrícolas passe a observar integralmente os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por essa razão, trata-se de matéria que transcende interesses públicos ou partidários. Sua aprovação representa a colaboração institucional desta Casa Legislativa na solução definitiva de irregularidades constantes pelos órgãos de controle, permitindo
que os equipamentos continuem atendendo os agricultores do município, agora com plena segurança jurídica e observância da legislação. Diante disso, confiamos no elevado espírito público dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, permitindo que o município cumpra as determinações constantes do inquérito civil e conclua a regularização administrativa dos equipamentos públicos objeto de investigação ministerial. Vitor Meirelles, em 24 de julho de 2026, Marcelo Darolte, prefeito municipal. Indicação do relator pelas Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça indicar relator. Celito Jeremias. Presidente da Comissão de Finanças. Eu mesmo vou indicar. Presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Carlos Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 42/2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem móvel. Projeto de lei de número 42, de 24 de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de um trator Solis, de cor vermelha, inscrito no Cadastro de Patrimônio Municipal, de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal, de número 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como no artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. Em cumprimento às determinações ministeriais, a administração municipal realizou o amplo levantamento patrimonial, contratou empresa especializada para a localização e conferência física dos equipamentos, identificou sua situação atual e iniciou o processo de regularização individual de cada bem, preservando o patrimônio público e garantindo segurança jurídica aos produtores rurais que utilizam tais equipamentos. Neste contexto, o presente projeto de lei constitui a primeira etapa do procedimento de regularização, pois somente após a autorização legislativa será possível realizar o competente procedimento licitatório e formalizar a concessão de uso dos moldes exigidos pela legislação vigente. Por esta razão, trata-se de matéria que transcende interesses públicos ou partidários. Sua aprovação representa a colaboração institucional desta Casa Legislativa na solicitação definitiva de irregularidades constatadas pelos órgãos de controle, permitindo que os equipamentos continuem atendendo os agricultores do município, agora com plena segurança jurídica e observância da legislação. Diante disso, confiamos no elevado espírito público dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, permitindo que o município cumpra as determinações constantes do inquérito civil e conclua a regularização administrativa dos equipamentos públicos objeto de investigação ministerial. Vitor Meirelles, em 24 de julho de 2026, Marcelo Darolte, prefeito municipal. Indicação do relator pela Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça indicar relator. Vereador Danilo De Luca. Presidente da Comissão de Finanças. Vereador Vilmar. Presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Carlos Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 43/2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel. Encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 43, de 24 de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de um analisador para medir oxigênio dissolvido, de 4 metros, inscrito no Cadastro de Patrimônio Municipal,
de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal, de número 725, de 2010, em seu artigo 18, bem como o artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei não representa a criação de uma nova política pública, mas integra um conjunto de providências administrativas que vêm sendo adotadas pela atual administração municipal para promover a regularização da situação jurídica de diversos equipamentos públicos entregues a associações durante o exercício de 2024. Neste contexto, o presente projeto de lei constitui a primeira etapa do procedimento de regularização, pois somente após a autorização legislativa será possível realizar o competente procedimento licitatório e formalizar a concessão de uso nos moldes exigidos pela legislação vigente. Por essa razão, trata-se de matéria que transcende interesses políticos ou partidários. Sua aprovação representa a colaboração institucional desta Casa Legislativa na solução definitiva de irregularidades constatadas pelos órgãos de controle, permitindo que os equipamentos continuem atendendo os agricultores do município, agora com plena segurança jurídica e observância da legislação. Diante disso, confiamos no elevado espírito público dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei, permitindo que o município cumpra as determinações constantes do inquérito civil e conclua a regularização administrativa dos equipamentos públicos objeto de investigação ministerial. Vitor Meirelles, 24 de julho de 2026, Marcelo Darault, prefeito municipal. Indicação de relator pelas comissões de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça indica relator. Vereador Celito Jeremias. Presidente da Comissão de Finanças. Eu mesmo vou me indicar. Presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Carlos Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 44, 2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel. Encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 44 de 2024, de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder o direito de uso de um mini trator roçador de grama, inscrito no Cadastro de Patrimônio Municipal, de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal de número 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como o artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei não representa a criação de uma nova política pública, mas integra um conjunto de providências administrativas que vêm sendo adotadas para a atual administração municipal, para promover a regularização da situação jurídica de diversos equipamentos públicos entregues à associação durante o exercício de 2024. Em cumprimento às determinações ministeriais, a administração municipal realizou amplo levantamento patrimonial, contratou empresa especializada para a localização e conferência física dos equipamentos, identificou uma situação atual e iniciou o processo de regularização individual de cada bem, preservando o patrimônio público e garantindo segurança jurídica aos produtores rurais que utilizam tais equipamentos. Por esta razão, trata-se de matéria que transcende interesses políticos ou partidários. Sua aprovação representa a colaboração institucional desta Casa Legislativa na solução definitiva de irregularidades constatadas pelos órgãos de controle, permitindo que os equipamentos continuem atendendo aos agricultores do município, agora com plena segurança jurídica e observância da legislação. Diante disso, confiamos
no elevado espírito público dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei, permitindo que o município cumpra as determinações constantes no inquérito civil e conclua a regularização administrativa dos equipamentos públicos objeto de investigação ministerial. Vitor Meirelles, 24 de julho de 2026, Marcelo Darolt, prefeito municipal. Indicação do relator pela Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça, indicar relator. Eu mesmo vou relatar, presidente. Presidente da Comissão de Finanças. Vou indicar o vereador José. E presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Carlos Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 45 de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel. Encaminhamos em anexo o projeto de lei de número 45, de 24 de julho de 2026. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de um distribuidor de adubo e calcário com capacidade de carga de no mínimo 5,50 toneladas, cor azul, inscrita no Cadastro de Patrimônio Municipal de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal de número 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei não representa a criação de uma nova política pública, mas integra um conjunto de providências administrativas que vêm sendo adotadas pela atual administração municipal para promover a regularização da situação jurídica de diversos equipamentos públicos entregues às associações durante o exercício de 2024. Nesse contexto, o presente projeto de lei institui a primeira etapa do procedimento de regularização, pois somente após a autorização legislativa será possível realizar o competente procedimento licitatório e formalizar a concessão de uso nos moldes exigidos pela legislação vigente. Assim, a aprovação desta proposição permitirá que o município dê fiel cumprimento às determinações expedidas pelo Ministério Público, regularizando situação herdada da administração anterior e assegurando que a utilização dos equipamentos agrícolas passe a observar integralmente os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diante disso, confiamos no elevado espírito público dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei, permitindo que o município cumpra as determinações dos equipamentos públicos cujos objetos de investigação ministerial. Marcelo Darolt, prefeito municipal. Indicação do relator pela Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça, indicar relator. Celito Jeremias. Presidente da Comissão de Finanças. Eu mesmo vou me indicar. E presidente da Comissão de Agricultura. Vereador Jean Carlos Fausto. Leitura da mensagem do projeto de lei de número 46, 2026, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel. Encaminhamos em anexo o projeto de lei do número 46, de 24 de julho de 2026, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. O referido projeto de lei visa conceder direito de uso de uma carreta agrícola metálica hidráulica com capacidade de carga de no mínimo 6 toneladas. Cor azul, inscrita no Cadastro de Patrimônio Municipal de propriedade do município, conforme autoriza a Lei Municipal de número 725 de 2010, em seu artigo 18, bem como o artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei não representa a criação de uma nova política pública, mas integra um conjunto de providências administrativas que vem sendo adotada pela atual administração municipal para promover a regularização da situação jurídica de diversos equipamentos públicos entregues às associações durante o exercício de 2024.
Nesse contexto, o presente projeto de lei constitui a primeira etapa do procedimento de regularização, pois somente após a autorização legislativa será possível realizar o competente procedimento licitatório e formalizar a concessão de uso nos moldes exigidos pela legislação vigente. Por essa razão, trata-se de matéria que transcende interesses políticos ou partidários. Sua aprovação representa a colaboração institucional desta Casa Legislativa na solução definitiva de irregularidades constatadas pelos órgãos de controle, permitindo que os equipamentos continuem atendendo os agricultores do município, agora com plena segurança jurídica e observância da legislação. Diante disso, confiamos no elevado espírito público dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei, permitindo que o município cumpra determinações constantes do inquérito civil e conclua a regularização administrativa dos equipamentos públicos objeto de investigação ministerial. Vitor Meirelles, 24 de julho de 2026. Marcelo Darolt, prefeito municipal. Indicação do relator pela Comissão de Justiça, Finanças e Agricultura. Presidente da Comissão de Justiça, indicar relator. Danilo De Luca. Presidente da Comissão de Finanças. Vou indicar o vereador Vilmar Claudinho. E presidente da Comissão de Agricultura. Vou indicar o vereador Jean Carlos Fausto. Boa tarde a todos. Agora iniciamos a palavra livre aos vereadores. O vereador Danilo De Luca está com a palavra. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, pessoal que trabalha na casa, nosso assessor jurídico Marcos estava aqui agora nos assistindo essa sessão, né? Seja bem-vindo, né? Assessor, sempre puder, pode vir junto com nós aí. Cumprimentar o pessoal aí que está assistindo pelas redes sociais. E vamos lá, né? Já que a gente passou aí uma sessão sem vir na tribuna, vamos começar a prosear um pouco mais as coisas. Senhores vereadores, pessoal que está nos ouvindo aí pelas redes sociais, queria falar um pouco sobre a nossa Celesc. Essa Celesc que muitos lá da Barra da Prata, do Denenque, que moram um pouco ali distante do nosso município, aí, da cidade, eles chegam aqui e encontram a porta da Celesc fechada. Um tempo atrás, eles tinham um funcionário que trabalhava meio período, era 2 vezes por semana, no horário da manhã. Depois, acabou passando para o horário da tarde, 2 vezes também por semana, né? E o pessoal sempre vinha se confundindo, vinha perdendo viagem, tinha que ficar durante o dia aqui, né, na praça, às vezes com um monte de tarefa em casa para fazer, mas para, às vezes, resolver algumas coisas. Muita gente diz assim, mas tem uns aplicativos, mas muita gente não sabe trabalhar também com o negócio celular e coisa assim, né, e atrás de um aplicativo para resolver essas coisas, que é um pouco complicado, Depois passou para Vitimarçu, 3 vezes por semana, durante o dia. Hoje nem Vitimarçu, senhores, nós não temos mais agora um funcionário Celesc para trabalhar. Temos que ir a dona Ema. Será que daqui a uns dias nós vamos ter que ir para Rio do Sul para resolver alguma coisa? Queria deixar meu pedido aqui, Daiane, aqui para nós, pedir para fazer uma moção de apelo aí para a Celesc, né, para ver se vocês colocam aí um funcionário para trabalhar para nós aqui em Vitor Meirelles, ou que seja ali em Vitimarçu, que seja mais perto, pelo menos que fizesse um horário durante o dia, e ficasse ali o dia inteiro para atender o pessoal quando precisa, né, para chegar, né. Tanto não da Celesc também, como parece que também não temos da Casan, né. Tem um problema aí no talão da água aí, né, não tem um funcionário da Casan ali para atender o pessoal ali. Queria ver também se desse fazer aí uma moção de apelo aí também para essas 2 entidades, né, para a Celesc e para a Casan. Queria também falar sobre veio um pequeno reclamação das professoras. Nós temos a nossa vereadora, que é professora aqui, depois ela pode deixar meio explicado também melhor. Os professores, eles trabalham 1 hora a mais, depois do trabalho, do serviço deles, fazendo planejamento de aula, se não me engano. Acho que é isso, vereadora? Não, os nossos professores, eles têm a carga horária deles, mas dentro desta carga horária deles, eles têm a hora de atividade, que é o horário que é para fazer planejamento, corrigir
materiais, né, elaborar aulas. Isso, no caso, seria depois Den- da hora, não. essa já é uma carga horária já Isso, para eles fazer, então. dentro do expediente deles, dentro da carga horária, Sei. 33% da carga horária dos professores é destinada à hora atividade, que é esse momento de planejamento, de correção. E quando tem, às vezes, um evento, uma coisa, que eles ficam assim até depois, eles ficam até mais tarde, daí eles também entram na carga horária deles, daí? Tipo assim, tem um evento no colégio, né? Tem uma festinha, uma coisa, eles têm que ficar lá. E essa carga horária, como é que é definida daí? Geralmente isso é tratado com a direção da escola, porque daí são particularidades de cada escola, e cada diretora, né, ela compensa esse dia, dando uma folga no outro dia, mas também acaba fazendo parte das atribuições do professor, né, eventos que tem na escola. No caso, então, é compensado os professores nessas horas a mais que eles fazem, então? Geralmente, sim. Geralmente tem um entendimento ali entre direção e professores, né? Teve um evento do desfile, por exemplo, de 7 de setembro. Sim. Aí, desfilou no dia, mas tem uma compensação em outro dia. Tem eventos que são combinados com a direção escolar. Tá, beleza. Então, seria já isso aí a explicação, né? Está explicado. Mas esse que veio, às vezes, uma reclamação para a gente aí, a gente quer a explicação daí do decorrer das coisas, né? Isso aí, muito obrigado, vereadora, pela explicação. Também eu queria pedir ali, como agora está vindo essas chuvaradas todas aí, né? Que está vindo um absurdo, uma indicação ali, Daiane, ali, para mandar ao executivo, por um canal extravasador lá na Ponte do Salto, lá na cabeceira da Ponte do Salto, lá. Para nós estar implantando lá um canal extravasador lá, para quando encher bem os rios, e ele ter um acesso a mais da água para ela poder daí estar destinando e não afetando as casas, não afetando lavouras, né? E também muito mais para não estar acumulando essas águas aqui na praça aqui. Senhor presidente, seria essas aí as minhas palavras, e até a semana que vem, até segunda-feira. Obrigado, vereador. Vereador Denilson, o senhor está com a palavra. Vou passar a palavra, presidente. Vereadora Edenir Branger França. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, pessoal da casa e quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Então, hoje eu gostaria de utilizar esse espaço para deixar uma homenagem, vamos dizer assim, né, pela passagem do Dia dos Pais, que será no próximo domingo. E lembrar, né, que essa data nos convida a refletir muito sobre o verdadeiro significado da palavra pai, né? Sobre o verdadeiro significado da paternidade. Ser pai vai muito além dos laços de sangue, né? Não é só ter o laço de sangue, vai muito além disso. É estar presente, é orientar, é proteger, ensinar e amar. É ser exemplo nos pequenos gestos do dia a dia, transmitindo valores como respeito, como honestidade, responsabilidade e solidariedade. Sabemos que cada família possui a sua história, que existe pais biológicos, pais adotivos, padrastos que assumem com amor e responsabilidade a criação dos filhos. Tem avós que cuidam dos netos como sendo filhos. Então, para todos os tipos de família, independente, né, da família, mas que cumpram esse papel tão importante na vida das crianças. E a todos eles, o nosso respeito, o nosso reconhecimento e gratidão. Como pedagoga lá no meu trabalho, né, a gente tem a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento de muitas crianças e percebe quando tem a participação efetiva da família, dos pais, como exemplo, né, com o amor
que auxiliam ali no dia a dia da vida dessas crianças. Como vereadora aqui na Câmara, também acredito que fortalecer as famílias é fortalecer o nosso município. Que se a gente tem famílias fortalecidas, famílias sólidas, famílias que quando uma criança cresce ali cercada de amor, de diálogo, de bons exemplos, toda a sociedade colhe frutos bons nesse processo. Quero também lembrar daqueles que, nesse Dia dos Pais, sente a saudade daqueles pais que já partiram. Eu, graças a Deus, tenho meu pai lá ainda. Já está com uma boa idade, mas está ali, presente. E eles nos ensinam no dia a dia, né? Que possamos valorizar nossos pais, não apenas nessa data comemorativa, né? Mas todos os dias, com carinho, com respeito, com presença e com gratidão. Então, desejo, né, finalizo aqui desejando um feliz Dia dos Pais a todos os pais de Vitor Meireles. Que Deus continue abençoando cada família, concedendo saúde, sabedoria e muita união e felicidades. Também gostaria, vereador Danilo, de poder participar ali na tua... pedir uma indicação ou uma... sobre a Celesc ali. Uma moção de apelo. Uma moção de apelo, então gostaria de ter o meu nome ali na moção de apelo do vereador Seja Danilo, bem-vindo, vereadora. porque acho que é muito importante, né? A gente está aí com a Celesc desfalcada, tanto aqui no município de Vitor Meireles como de Vitimarsum. Antes, como o vereador falou, a gente dava um pulinho ali em Vitimarsum, resolvia o que tinha para resolver, e agora nós já temos que ir lá para a Dona Ema. Então, acho que pagar as nossas contas de energias, a gente tem que pagar em dia, porque senão a gente tem problemas. Então, a gente também precisa desse atendimento. Então, faço as minhas palavras, as palavras do Danilo aí, nessa moção de apelo. Seria isto. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Obrigado, vereadora. O vereador José Vata Sobrinho está com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Queria cumprimentar o presidente e os colegas vereadores, cumprimentar os funcionários da casa. Queria aqui deixar um agradecimento à Secretaria de Obras, também ao Prefeito Municipal, pelos trabalhos que estão sendo realizados lá na comunidade de Varaneira, né? Uma reivindicação antiga da comunidade, né? Que é a recuperação daqueles bueiros e outros trabalhos que estão sendo feitos naquela comunidade. Então, em nome da comunidade, ficam nossos agradecimentos à Secretaria de Obras e ao Prefeito Municipal. E também queria parabenizar a CPC e a comunidade lá da Serra da Abelha 2, né, pela festa do agricultor que aconteceu ontem, né, e também aos organizadores, né. Eu acho que nada melhor do que nós parabenizar e homenagear os agricultores, né, que é a base da nossa economia do município, né, e que mesmo com as dificuldades que estão enfrentando nos seus produtos, principalmente na venda do fumo, né, mas não desanimam, né. Às vezes dá vontade de largar tudo, né, Denilson? Mas os agricultores são verdadeiros heróis, né? E, como dizer, é a base da economia. Então, fica aqui, em meu nome, né, os parabéns a todos os agricultores, né? E que continuamos firmes e fortes nessa luta, né? Era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. O vereador Celito Francisco Jeremias está com a palavra. Boa noite, presidente. Em nome dele, quero cumprimentar todos os colegas vereadores, os funcionários da casa, em nome do Marcos e da Daiane, que estão aqui nos assistindo, e todos os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Aí, semana passada, nós não tivemos a palavra livre. Na semana passada tivemos o dia do colono e do motorista. Parabenizar, eu sou um colono e um motorista também, parabenizar todos os colonos
todos os agricultores do nosso município aí, que são a grande fatia que gera emprego e renda ao município, a maioria é agricultor. Parabenizar cada um aí desses nossos agricultores aqui de Vitor Meireles. Também quero enaltecer aí o trabalho do secretário de obras, fazendo aqueles velhos bueiros lá na Varaneira, que estão sendo reformados e fazendo novo. Já vinha sido pedido do Zé, eu cheguei a pedir, o Zé pediu várias vezes também, agora foi feito para estar atendendo bem a população. Também semana passada estava lá na casa de um produtor de leite, o nosso secretário de Agricultura passou, cada produtor de leite do município ele passou de casa em casa, vendo o que precisava, o que mais necessitava. Achei valiosa a ida dele, cada produtor de leite. Parabenizar o Jaisso aí por estar empenhado e preocupado com os produtores de leite, que logo, nem o Danilo falou antes, as chuvas estão aí previstas para vir, tomara que passe em branco tudo isso que está para vir, mas vamos prevenir, né? Também o Danilo falou, a Edenir ali, sobre a Celesc. Nós já mandamos ano passado várias moções de apelo, foi lá pela UCAV e aqui pela Câmara. Não custa reforçar o pedido. Cada pouco eu converso com o Brito, ele disse que está difícil para tá trazendo pessoas aqui para atender, e não tem nem previsão de quando vai sair um concurso público para isso. Eles não podem contratar nenhum, assim, pegar laço e trazer aqui, tem que ser o concurso público e não tem nem previsão de fazer concurso. Aí, quem sofre é nós aqui, a população, um município distante, é nós que sofremos. Os caras lá das grandes cidades têm, mas nós aqui é o município fim de linha, que nem sempre todo mundo comenta, é a população que sofre as consequências. Seria isso, presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. O vereador Vilmar Claudino está com a palavra. Eu quero cumprimentar o presidente, em nome do presidente e os demais vereadores. Quero cumprimentar o nosso assessor jurídico, doutor Marcos, está aqui presente, né? Seja bem-vindo. A Daiane, em nome da Daiane e os demais funcionários, o Maico, a Eli, que são funcionários da casa nesse momento. Quero também fazer menção à minha palavra ao vereador Danilo, né, que é meu parceiro e amigo, né, sobre a Celesc. Isso é uma situação em que a gente tem que falar, todos nós aqui estamos representando o povo, e o povo cada dia tem mais dificuldade, né? Essas empresas estatais, elas gostam de cobrar, mas de prestar um bom serviço, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que tanto a Casan quanto a Celesc deixa a desejar no seu trabalho. A gente sabe, é terceirizado e tudo, mas deixa a desejar. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos aí acho que eram 2 dias por semana, se não me engano, e o povo ia ali e era atendido, pegava a senha, atendido, resolvia o problema. Agora já tinha que ir em Vitor Marsum, agora tem que ir para a Dona Ema, daqui uns dias nem tem mais aqui no Alto Vale, se duvidar. E todo mundo tem que fazer pelas redes sociais, todo mundo sabe como é que funciona, pelo celular. É difícil, nem todo mundo sabe lidar com isso aí, né? E isso aí é uma coisa que não deveria acontecer, porque a conta de luz, em vez de baixar, ela sobe, né? Engraçado, né? Em vez de baixar, cada dia sobe mais, né, vereador Denilson? E a prestadora de serviço, que devia fazer um bom trabalho e deveria prestar um serviço melhor, com o aumento da conta, o serviço piora. Então, isso que a gente não consegue entender. Isso acontece tanto com a Casan quanto com a Celesc. Então, eu quero participar também da moção,
aí do... Seja bem-vindo, vereador. E estamos juntos, né? Eu quero falar aqui sobre a Tifa da Belinha, conversando com pessoas da Belinha. Lá tem, bem na ponta da Belinha, lá tem o seu Valmor Inca, que mora lá. E antes da casa do seu Valmor, todo mundo sabe que tem um morro ali, bastante íngreme, ali. E ali está precisando umas cargas de pedra ali, então eu quero fazer uma indicação da ele, para que seja resolvido aquilo ali, né? Que ele é um cidadão, mora bem em cima lá e parece que não está tão boa a estrada dele lá. Outro dia aqui falando nessa casa, nós falamos aqui sobre, até me dirigi ao líder do governo, que é o nosso representante do governo aqui, sobre a questão das ultrações que eu falei nessa casa, sobre a fila de espera ali de 320 ultrações que estão esperando. Mais uma vez eu vou falar aqui nessa casa e gostaria que o líder do governo levasse esse assunto, e o Zé também, que é vereador conosco aqui, levasse isso aqui ao conhecimento do secretário da Saúde, que é amigo da gente também, que fosse resolvido e fosse feito um mutirão e fosse resolvido isso aí. Se paga ou se não paga, ou se faz pela Cisamava, se a prefeitura ajuda com alguma coisa. Na nossa época nós fazíamos isso, né? E a gente fazia várias pela Cisamava aqui e era pago. Então gostaria que fosse feito um mutirão e resolvesse, fosse pago, mas que fosse resolvido. E que não deixasse isso ali virar uma fila maior. A gente sabe que no meio dessas ali, tem pessoas ali que talvez não é tão urgente, mas tem muita gente que tem ali e é urgente e precisa fazer. E está ali 320 ultrassom. Então a gente quer que seja resolvido esse problema. Nós temos um aparelho de ultrassom no hospital, é só contratar uma profissional e resolver o problema. Só para completar, vereador Vilmar, na última sessão que o senhor tinha colocado sobre a questão das ultrassons, né, até eu levei ao secretário de saúde e as pessoas responsáveis lá que estão encaminhando. Então, na verdade, são 100 ultrassons mensais, né, pelo posto, né, pela unidade de saúde, né, e são oferecidos também ultrassons pela Cisamava, mas acontece que os pacientes não estão querendo fazer fora do município, né. Essas ultrassons são grátis, a secretaria dispõe os carros para levar esses pacientes, mas que eles não estão querendo ir fora do município fazer essa ultrassom, mesmo que é de graça, né? Então, sendo complicado, eles estão vendo, talvez já para esse mês, fazer um mutirão ali, né, para conversar com a responsável que faz a ultrassom, para ver uma data ali que ela se disponia 2 vezes para fazer um mutirão, para zerar isso aqui, que na verdade são, acho que em torno de 400 ultrassom que estão na fila de esperas, né? E é o problema que os pacientes não estão querendo fazer pela Cisamava, né? Então a prefeitura está disponibilizando a Secretaria de Saúde de carros para levar, mas pacientes que não estão querendo, infelizmente, ir para fora, né? Então são 100 mensais e estão vendo agora para fazer esse mutirão para dar uma acelerada nessa fila de ultrassons, né? Era isso. Também, complementando o que o José falou, estava conversando com o Joel lá, eles está dando bastante ultrassom, porque eles estão diminuindo a fila da ressonância. Em vez de fazer ressonância, eles estão fazendo ultrassom. Aí diminui o custo para a prefeitura, caso a ressonância é 400, 500 reais, o ultrassom custa 100 e pouquinhos. Está diminuindo a ressonância, não vai ter fila, mas consequentemente aumenta a da ultrassom também. Porque o médico agora, ele está fazendo diagnóstico assim, o pessoal vai lá com um problema, por exemplo, no joelho, coluna, que seja, então não vai diretamente para ressonância, né, que é um exame de alta complexidade. Então faz o raio-x primeiro, a ultrassom, né, vê se o problema é mínimo ou mais grave. Se é mais grave, já automaticamente o médico passa para a ressonância. Então primeiro vai para os exames de baixa complexidade para ir para depois para a ressonância. Então por isso que está dando bastante ultrassom e raio-x, né? Então eles vão começar primeiro pelos exames menores para depois ir para a ressonância, porque às vezes não tem necessidade de já ir para a ressonância. Como diz, nós estamos expostos à radiação, né? A ressonância é um exame que impacta bastante radiação no corpo, tanto que o raio-x também, né?
mas então, às vezes, dá para evitar botar mais radiação no nosso corpo. Obrigada, vereador Celito e vereador José, pela explicação. Eu falei aqui 320, são 400, pode ver que eu não estou aumentando. Eu só quero deixar claro aqui que nós temos um aparelho de ultrassom ali, é do hospital, não, ele é da saúde. Então, dá para fazer, sim, um acordo ali, né? Porque ali, para mim, saúde é tudo junto, né? E não deixar chegar nessa altura. Acho que dá, nós temos profissional nos 28 municípios, que dá para cobrar só o valor do profissional, o aparelho está ali, é gratuito, e a gente lutou para trazer esse aparelho e a gente vai cobrar. Se nessa casa, não importa quem seja o prefeito. Se eu tivesse hoje na base do governo, estaria cobrando, e sou de oposição, não vou deixar por menos, né? E vou cobrar isso aí sim, né? Se nós temos o aparelho ali, temos que fazer e usar aquele aparelho que está ali. Eu quero também fazer aqui menção ao Dia dos Pais, que é domingo, né? Também quero fazer também das minhas palavras, a palavra da Edenita e meu pai. Minha mãe já é falecida, mas meu pai está vivo, né? Então, é uma honra muito grande. Meu pai com 85 anos ainda está vivo, e a gente tem que valorizar os pais, né? Que é a coisa mais importante, é a família. Sobre o Dia do Colono, o Dia do Agricultor, o Celito falou aqui também, quero deixar aqui meus parabéns ao agricultor, né? Uma da classe mais sofrida desse país e mais discriminada, né? Se o agricultor também deveria estar incluído aquele projeto 6x1, né, Celito? Para o agricultor trabalhar só 5 horas por semana. Isso é um projeto que os deputados deviam fazer e aprovar, que o colono trabalha só essa bicharia, né? 18 horas por dia. Todo mundo sabe que já foi agricultor. Então, eu gostaria que isso aí chegasse até lá no Congresso Nacional, e não esquecesse do agricultor, dos 5, 10, 6x1, para eles trabalhar também só 5 dias, né? Que é sofrido ser agricultor. Não é fácil, né? Tu sabe que a gente fala nessa casa, às vezes a gente pode até exagerar um pouco, mas estamos aqui para defender o povo. Outro dia nós falamos aqui sobre alguns pontos de ônibus que vai sair aí no município. Eu não sei se tem cota, o líder do governo deve saber, vai falar alguma coisa aqui. Eu gostaria de pedir ali para Santa Cruz dos Pinhais, ali, vieram me pedir, ali precisa ser feito uns 3 ali. Na próxima sessão eu vou ver qual é os pontos que precisa, e eu já fiz nessa casa uma indicação há muito tempo para que fosse feito um ponto de ônibus ali no Sabugueiro, que é uma reta ali, todo mundo sabe que tem várias crianças ali, não tem nenhum ponto de ônibus. Então ali eu acho que falta um ponto de ônibus, e se for olhar ali, gostaria que fosse feito com carinho, olhar com carinho aquilo ali, fosse feito. Aqui no meu bairro do Vietnã, ali, a Rua Manuel Amaral, nós temos vários pontos ali também que nós precisamos dar uma melhorada no asfalto. Ali está muito quebrado, né? Até quero fazer uma indicação nessa casa, que fosse feito ali, fosse arrumado aquilo ali, né? E dar uma ajeitada naquele nosso bairro ali, que está feio, né? Tem lugares ali, aquele nosso bairro, quando foi feito, só fizeram o asfalto, esqueceram de botar os tubos, e quando vem a água, vem por cima ali, parece um mar, né? Tubinho de 20, que sai entope tudo, né? Então a gente sabe que precisa ser feita uma melhoria naquele bairro com urgência. Um minuto, pode falar, Danilo. Só um minuto, vereador Vilmar. Ali em frente, ali agora, a Dona Salete, ali também no bairro Vietnã, ali não é só água, também tem um bueiro ali. Tem coisa de esgoto também junto ali. Tem que fazer um bueiro ali. Teria que fazer um bueiro também Sem ali, dúvida. isso mesmo, mas se quiser fazer uma indicação Já também... fiz uma indicação aí, não faz muito tempo, né? Para que fosse feito um bueiro ali em frente à Dona Salete Conaco ali, que ali precisa ser feito ali até água de esgoto para ali, porque ali está tudo entupido, tem que ser feita uma tubulação e um bueiro ali, sim. Seria essas minhas palavras, presidente. Já me alonguei demais. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Jean Carlos Fausto está com a palavra, o líder do governo. Boa tarde, senhores vereadores, meus iguais, presidente da casa, funcionários da casa, da Câmara e os que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro, vou ser repetitivo aqui, quero
parabenizar o secretário Teio, né, por aquela situação que ele está resolvendo lá perto do cemitério. Ficou muito bom, além de fazer os bueiros, tá reabrindo, tá? Eu até pedi para ele se ele estava fazendo umas de estoque, porque está ficando grande o negócio lá, está abrindo a estrada, está ficando legal. A questão do secretário Jaisso também, uma vez me perguntaram sobre ele, eu disse que ia ser o melhor secretário da Agricultura que Vitor Merelli já teve. Até agora não me arrependi. Continue assim, está indo muito bem. Sobre a questão da Celesc, o Vilmar falou que, todo mundo falou e repetiu, né, que se a gente atrasar eles cortam e que a energia é cara. Sem dúvida, pesquisei rapidinho ali, o Brasil é o país que tem a energia mais cara. E se tu pegar a renda familiar e a energia elétrica, ela custa em média 4,5% do orçamento da renda familiar. Então é muito, muito cara. Isso, as estatais em si geralmente não funcionam tão bem assim. É só lembrar de quando o telefone era uma estatal que cuidava e o que aconteceu 2, 3 anos depois de ser privatizado. Então, senhores, liguei essa semana para o Brito, semana passada, desculpa, para o Brito, porque eu mesmo passei por uma situação de ficar de quarta de manhã a sexta noite sem energia. Claro que consegui me virar, né? Não é o fim do mundo, mas como eu imagino que quando a gente paga por um serviço, ele tem que estar lá, ele tem que ser feito. Não vão me dar desconto nem indenização pelos 3 ou 4 dias que eu fiquei sem energia. E eu nem penso em mim. Eu penso numa pessoa que está lá, às vezes, com uma estufada de fumo, 2, 3, 4, 5 mil litros de leite, vaca para ordenhar e tudo isso sem energia elétrica. Já fui agricultor também, sei a dificuldade que é. Então, liguei para o Brito, conversei com ele, ele me garantiu, nas palavras dele, até no máximo dia 10 de agosto, a gente tem uma equipe aqui na cidade. Nas palavras dele, está lá a mensagenzinha que ele me mandou. Diz que é uma dificuldade, na semana passada tinha mais de 300 casas sem energia, 300 relógios por causa de vento, enfim, as equipes não estavam dando conta. Segundo ele também, é uma briga antiga que ele tem para aumentar aí a quantidade do efetivo, né, para que consiga atender mais rápido. Mas explicou que foi mesmo um caso isolado que não tende a acontecer de novo. Certo? O pessoal está vendo aí provavelmente, e me cobram, muitas e muitas caçambas de cascalho passando no centro e acabando não indo para a estrada. Por que não está espalhando na estrada? Por que não está arrumando? Por que não está consertando a estrada? Por que não está levando aparelho? Enfim, senhores, o que acontece? Eu acompanhei lá na semana passada, o britador estava lá no Salto. A gente tem pouca caçamba, mesmo com a terceirizada. Nem é que a gente tem tão pouco maquinário, é que o britador é muito rápido. Então a gente tem que tirar de lá muito rápido o material para que o britador não tenha que parar. Porque ele enche muito rápido uma caçamba. Eu marquei mais ou menos, assim, pela quantidade de tempo dele, em 6, 10 minutos ele tem uma caçamba cheia. É um absurdo o que ele faz, é muito rápido. Basicamente é uma PC carregando ele e ele vai jogando a pedra britada o tempo todo. Então, como não dá para uma caçamba passar pela outra e como não tem um chão disponível perto para que esse material seja armazenado, a gente tem que tirar ele de lá, tem que tirar o material de lá. Nós temos milhares de toneladas britadas, temos mais um monte que foi detonado, vamos detonar mais ainda, né? A gente tem um faxinal lá que tem um monte de coisa para fazer. A ideia é tirar o que tem, detonar e ir mudando o britador até fazer um estoque grande. Mas a gente tem essa dificuldade de não ter onde colocar em um lugar próximo, que as caçambas, talvez em 2, 3 caçambas desse conta do britador. Mas a gente está armazenando isso aí para no futuro bem próximo ser usado. Então, se alguém vê, tem todo o direito em cobrar, né? Tá vendo muita caçamba, carreta, a gente tem depósito no Salto, mas vão ter que até tirar porque vai começar torneio e tal. Estava no estacionamento lá do clube. A gente tem depósito aqui na garagem, a gente tem depósito lá em cima no Palmito, que a carreta já está puxando e deixando lá para depois as caçambas trabalhar. Chegou mais uma caçamba nova agora semana passada, né? A gente vai organizar agora para botar. Chegou o caminhão, desculpa, a gente tem que colocar a caçamba em cima dela. Né? Mas é aquela coisa, o vereador Vilmar aí, que eu sei que gosta de roçar uns eucaliptos e trabalhar no final de semana, antigamente pelo menos, né, vereador? Agora já está mais devagarzinho. Antes de fazer esse serviço tem que afiar a foice, né? Se vai roçar com foice, senão tem que regular a roçadeira. Então primeiro a gente tem que arrumar as coisas para depois fazer o serviço em si.
Então o pessoal pode ficar tranquilo que tudo vai ser resolvido em muito pouco tempo, tá? Vereador Vilmar, vou ver aí dos pontos de ônibus, né? Vou ver quantos que vai ser feito, aonde que vai ser feito, vou tentar levantar para o senhor. Vereador Vilmar aqui de oposição, né? Sempre me pedindo alguma coisa, me dando serviço. Mas o senhor está me devendo ainda as ruas e os 3 chefes de gabinete, vereador Vilmar. Isso, tá me devendo essa aí, Vilmar. Vereador Pois não. Jean, em relação aos pontos de ônibus, no Pois final do ano passado, eu tinha feito uma conversa com os motoristas para ver aonde era mais importante, né? Onde mais crianças ficam um tempo, às vezes, um pouquinho maior. Eu até tenho uma relação lá. Então, a gente pode trocar uma ideia ali. Não, imagina, deixa o teu encargo, então, na próxima sessão, se tu tiver, nos passar, tá tudo certo. Obrigado. Certo, senhores. Por hoje, pode falar, vereador Danilo. Em relação ao vereador Jean também sobre a cascalheira ali do Salto ali, mesmo em si o pátio dela também é pequeno, não tem onde como armazenar pedra, daí é onde que as caçambas tem que puxar mais longe, puxar para outros lugares daí. Era isso aí, para quem não conhece, às vezes de repente a cascalheira lá, né, ela não tem espaço. Isso. É que assim, como eu disse, né, o britador é muito rápido, então não dá tempo de tirar, as caçambas não podem se encontrar e não dá para deixar no pátio da cascalheira também, porque logo vira um monte enorme, né? E tem uma carregadeira lá que, se eu não me engano, 3 ou 4 conchadas dela é uma caçambada. Então é muito, muito rápido para tirar esse cascalho de lá e tem que tirar, senão o britador não pode trabalhar e nós não vamos pagar o britador parado, ele tem que funcionar. Certo, senhores? Por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Boa tarde a todos, quero cumprimentar os vereadores, quero cumprimentar a Daiane, o nosso assessor, o Marcos, em nome dos dois, todos funcionários da casa e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero iniciar aqui parabenizando as duas festas, então na Serra da Beia 1 e 2, né, do agricultor e do motorista, deixar os parabéns e os agradecimentos a todos os envolvidos e todos os participantes. Quero também deixar os parabéns aqui pela cavalgada do Branco Oliveira, que teve agora no último final de semana. Eu tive a honra de estar no sábado. E deixar aqui a minha ausência no domingo, que eu não estive, mas queria ter ido muito na festa na Serra da Beia. Mas não é sempre que a gente pode estar em todos os lugares. Quero, começando aqui, falar sobre a questão da energia. Os vereadores aqui, eu quero até agradecer pelo interesse, que a população tem nos cobrado muito essa questão. Até prova disso que eu na festa lá do seu Branco Oliveira, eu tive a honra de conversar com o nosso prefeito vizinho aqui, o Pauli, né? E eles estão com o mesmo problema que nós, sem ter hoje a demanda da Celesc. E conversando com ele, ele concordou de nós marcar uma reunião, acho que seria muito importante, do nosso prefeito aqui, nós vereadores. Eu vou ver se a semana consigo entrar em contato com o presidente da Câmara de Vitor Marsum. Eu acho que seria interessante os dois municípios se unir, porque eu acho que mostra mais interesse, como são problemas semelhantes. Até tem outros assuntos sobre também delegado, que hoje tem muitas pessoas mais de idade que tocam uma diretoria, precisa de uma licença, que não tem uma agilidade aí através do celular. Seria importante também nós ter o presencial, que eu sempre digo para as pessoas que antigamente, com as maiores dificuldades, né, que não existia tanta tecnologia, nós tinha isso hoje, e hoje não se tem mais. Então, para os próximos dias aí, a gente vai estar fazendo o possível aí para, pelo menos, nós trazer uma resposta para a população, né? Eu escutei aqui o vereador falando lá, lá no meu pai também, nós ficamos praticamente 1 dia e meio sem energia, e está complicado. Tu liga, já vem, mas não vem. Hoje não vem mais, só vem amanhã. Então, nos próximos dias a gente vai estar vendo o que a gente possa estar fazendo. Eu quero falar também, o vereador esteve falando aqui sobre o setor de obra. Eu tenho acompanhado aí e concordo que estou vendo aí bastante trabalho, bastante caçamba, e a gente entende que o período de chuva aí tem que mesmo ir se prevenindo. Mas deixar um pedido aí, que nós temos a última caçambinha que não veio, eu acho que veio, vai vir para essa casa aqui, que é alegado que ela não está em condições de trabalho,
mas eu vejo essa caçambinha direto trabalhando lá no Salto, ela não para. Que pedir que enquanto... Eu acho que ela não vai fazer tanta falta aí na Cascaieira para ir fazendo esses pontos. Que a gente vê bastante pontos assim, vê bastantes lugares sendo feitos, mas eu vejo bem próximo a Cascaieira ali, alguns lugares aí que às vezes uma carga de pedra resolvia aí. E a população já tem me cobrado. Tem um ponto aqui indo para o Salto que eu acho que eu já cobrei 3 vezes nessa casa. Então deixar o pedido aí, que essa caçamba vá fazendo esse trabalhinho aí para cada vez que dá uma chuva nós não ter transtorno. E falando sobre antigamente comparado com hoje, eu quero pedir que hoje eu sendo pai de 4 filhos, e eu vejo que uma coisa que hoje deveria de ter nas escolas também era dentista, para fazer um trabalho de prevenção. Que eu particularmente, eu já tive várias vezes lá no posto de saúde para levar os meus filhos no dentista. Eu não precisava estar ali, a vez ocupando espaço de nós, adulto, um idoso. Talvez uma dentista passando na escola, eu deslocar às vezes meus 2, 3, 4 filhos lá no dentista. Se fosse ter esse trabalho nas escolas, às vezes eu só iria levar aquele que apontasse algum problema, né, no dente. Então, assim, acho muito importante, eu acho que a Secretaria de Saúde devia de olhar com muito carinho isso ali, que eu acho que é muito importante e muito necessário, eu acho, no momento, porque nós, um pouco mais velhos, a gente sabe hoje, quando cai num dentista, quanto que custa para arrumar os dentes. Um minuto. Nós estamos com um problema sério com a segunda dentista, né, que é uma dentista de Florianópolis que trabalhou uma época aqui, na época do Taylor, né, e infelizmente foi embora para Florianópolis e vive de atestado, e hoje, como eu disse, as leis que é para ajudar, às vezes, o cidadão, vem acabando atrapalhando, né. A gente não pode passar por cima dela de contratar outro, né, porque parece que o marido dela, segundo as informações, é advogado, conhece de lei, e está barrando isso, que ela vive de atestado lá. Não sei como é que ela consegue esses atestados, não dá como passar por cima da lei e contratar ou abrir outro concurso ou chamar a terceira, aliás, da fila para... Por isso que, infelizmente, nós estamos com um consultório odontológico na Serra da Beira, montado lá, né, que podia atender no Salto também, e podia fazer esse trabalho da escola, mas infelizmente, não dá conta, porque trabalha aqui e trabalha na Barra da Prata nas sextas-feiras. É lamentável, né, essa pessoa, acho que está atrapalhando a vida do cidadão meirelense, então acho que por que não pede a conta, não é complicado, né? E, como disse, tem leis que, às vezes, que é para ajudar, fica atrapalhando a vida do cidadão, né? Infelizmente, essa cidadã nem é daqui, é de Florianópolis, né? Isso aí, vereador. Nós tivemos também no mandato passado problemas com profissionais dentro da área da saúde, quase semelhante a isso aí, mas como nós temos que sempre, como vereador, aqui sempre está cobrando. Eu quero também, eu não sei se é o Sectur que está nos comando, o Caro Pipa, ou é a obra, mas deixar aí pelo responsável. Eu já vou dizer, porque talvez vão dizer, se não molha, reclama, se molha, reclama. Mas a gente está passando um período agora que não tem tanto sol, não dá tanto pó, e nós temos pontos aí que está sendo lavado, não é molhado, e as pessoas vêm nos cobrar. E, de fato, tem lugares aí que 6 horas da manhã estão banhados. Eu sei que as caçambas estão trabalhando, mas tem pontos aí que não bate sol o dia inteiro, mas mesmo assim é molhado, fica escorregadio, e nem se dizer assim, quem lava um carro e sair agora não quer sujar o carro, não sai de casa. Concordo também. Eu não dou muita bola. Se tem lama não tem, eu vou. Mas assim, eu acho que tem uns lugares aí que podia desligar. Quem vai aqui para o Salto sabe que eu estou falando a verdade, que é difícil o dia que nós não temos banhado na estrada. É praticamente a semana inteira. Isso não é uma reclamação, é um pedido da população. Então, para dar uma reduzida, uma fechadinha na torneira. Eu não estou dizendo que não é para molhar. Para hoje seria isso. Obrigado a todos. Encerro a sessão e convoco para a sessão ordinária dia 10 de agosto de 2026, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal. Boa noite a todos.